Oi, gente! Essa é a segunda aula dedicada especificamente para os servidores. Dessa vez a gente vai fazer a atividade de saída de expedientes. Como que a gente recebe de volta dos procuradores e o que a gente faz com isso? Tá, a gente recebe por tarefa, assim como a gente mandou para eles. Então, no nosso ambiente painel, as tarefas vão chegar ao longo do dia. O que eu preciso fazer? Mesma coisa que você faria se o processo fosse físico. Você não abre o processo e vê qual foi o destino que o procurador pediu para você dar? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Então vamos lá. Só um detalhe. Vocês estão vendo aqui, ó, que vocês vão receber duas espécies de tarefa. Na outra aula vocês viram, toda tarefa que a gente abre para o procurador é da espécie analisar processo. Vocês vão receber analisar processo e expedir documento. Por que tem essa tarefa em específica? Para chamar a atenção de vocês que nesses processos onde há a tarefa expedir documento, existe um memorando ou um ofício que vocês precisam tirar de dentro do processo e mandar por CIPS, pelo correio, como vocês fariam da outra vez, assim, antes. Vão fazer isso de forma física, tá? Então, beleza, primeira coisa é isso. Se for expedir comunicação, expedir documento, isso é para ser feito fisicamente. Além disso, vocês vão ter que dar o destino ao processo. Então tá, vamos começar por esse exemplo? Vamos olhar esse processo. Para olhar, a gente clica com o botão direito do mouse, detalhar NUP. Eu já vi que a espécie é expedir, então eu sei que tem um memorando ou um ofício. Eu detalhei o NUP e vou olhar lá embaixo os documentos do processo. Olha aqui, ó, memorando. O que eu vou fazer? Eu clico em cima desse memorando e imprimo ele para mandar para onde tiver que mandar. Vocês precisam prestar atenção porque às vezes no texto do memorando está dizendo em anexo segue isso, isso e aquilo. E aí vocês precisam imprimir essas partes que estão em anexo também. Presta atenção nisso. É fácil, clicou aqui, abriu, imprimiu e fez como vocês fariam antes. Cadastra no CIPS e manda embora, tá? Agora, existe uma outra parte. O que eu faço com o processo? Com a minha tarefa lá que está aberta? O procurador, quando ele faz um memorando, ele precisa fazer também um despacho dizendo para você o que é para você fazer com o processo. Então ele diz assim no despacho dele: espeça-se o memorando e após remetam-se os autos ao arquivo. Beleza, como que eu faria isso? O memorando a gente já explicou, abre, imprime e manda. O despacho, eu clicaria em cima do despacho para ler para onde ele mandou. Vamos dizer então que ele mandou para o arquivo. O que eu tenho que fazer então? A minha tarefa que está aberta lá, eu vou fechar e vou mandar o processo para o arquivo. Vamos fazer isso? Tá, vamos voltar aqui no painel. Vou fechar a minha tarefa e mandar o processo para o arquivo. Eu já expedi o memorando. Como é que eu faço isso? Lançar atividade, botão direito do mouse. Lançar atividade. Encerra a tarefa assim. O que eu fiz dentro do processo? Nada. Então eu boto despacho de mero expediente. Escreve despacho. Pronto, seleciona de mero expediente e salvo. Estou fechando a minha tarefa. Aí ele pergunta, quer abrir uma outra tarefa? Sim, porque eu quero mandar para o arquivo. Vamos lá, sim. Espécie de tarefa. Vamos escrever arquivo? Ah lá, o que a gente vai fazer é transferir para o arquivo intermediário. Você nunca vai mandar para o definitivo, não nesse começo do Sapiens, porque o definitivo é depois de 5 anos de arquivamento. Então você vai mandar para o arquivo intermediário. Selecionou, escreveu arquivo, selecionou intermediário. Setor, arquivo. Isso é arquivar um processo no Sapiens, é mandar para o setor arquivo. Tá? Selecionou, eu posso colocar aqui, ó, distribuição automática. Qualquer servidor que esteja lotado no arquivo pode simplesmente fechar a tarefa, tá? Beleza, eu vou tramitar, porque eu estou mandando do meu setor para o arquivo e vou salvar. Não vou salvar aqui
porque esse é o nosso exemplo, tá? Vamos tirar aqui o tramitar, só porque é o exemplo, você vai tramitar. E vamos salvar. Pronto, a tela de sucesso fechou. Viram que a sua tarefa já saiu daqui? O processo já foi tramitado para o arquivo, está arquivado. Você já cumpriu o que o procurador queria. Perfeito. Agora vamos para um outro exemplo. Vamos abrir esse processo para ver o que o procurador pediu para você fazer. Botão direito, detalhar NUP. Lá embaixo nos documentos, mesma coisa, vamos abrir o último documento do procurador. Vamos aqui no despacho. Olha o que o procurador está pedindo para a gente. Remetam-se os autos à Procuradoria Regional da PFE-INSS em São Paulo. Gente, aí você chegou e viu aqui o destino. Procuradoria Regional da PFE-INSS em São Paulo. Você tem que se perguntar o seguinte, faz parte do Sapiens ou não faz parte do Sapiens? Se faz parte do Sapiens, como é o caso das procuradorias regionais e muito brevemente das procuradorias seccionais todas, você vai mandar isso eletronicamente através de tarefa, igual você fez para o procurador, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, faz parte do Sapiens. Eu vou mandar por tarefa. Vamos lá? Eu vou fechar a minha tarefa e abrir a outra tarefa. Pode fechar o documento. Vamos lá na minha tarefa de novo no painel. Voltamos para a nossa tarefa. Vamos fazer isso com um comando que faz as duas coisas. É o lançar atividade. Botão direito do mouse, lançar atividade. Ele já abre para a gente dizer o que a gente fez dentro da nossa tarefa. Então, encerra a tarefa sim. O que a gente fez? Nada. Bota despacho de mero expediente. Pronto. Vamos salvar. E aí ele pergunta pra gente, quer abrir outra tarefa nesse mesmo processo? Sim, a gente vai abrir lá para a Regional São Paulo. Então vamos lá, espécie, analisar processo. Perfeito. Agora olha só, aí é que está o pulo do gato. Se você está mandando para uma outra unidade, como é o caso, você não vai adiantar você clicar na setinha. Na setinha só tem os setores da própria unidade. E você, do protocolo, você não faz esse trâmite dentro da própria unidade. Quando eu quero mandar para um procurador da minha unidade, eu mesmo abro a tarefa para ele. Você só mexe com saída de expediente da unidade. Então vamos lá, você quer mandar para um outro usuário do Sapiens, mas que não é da sua unidade. Então você não adianta clicar na setinha que não vai aparecer. Você tem que ir na lupa. A lupa abre para você todos os órgãos da AGU que usam o Sapiens. Então você vai digitar aqui no campo busca Procuradoria Regional da PFE e deixa ele buscar. Olha aqui, a gente não quer mandar para a Procuradoria Regional de São Paulo? Ela está aqui. Eu não posso simplesmente clicar nela e selecionar que ele não vai aceitar. Eu tenho que mandar para um setor dentro dela. E a gente só manda para o protocolo das unidades. Então a gente clica na setinha para ela expandir. E aqui, ó, seleciona o protocolo. Agora sim, selecionar. Pronto, já foi para cá, protocolo da PFE-INSS em São Paulo. Se eu quero selecionar um usuário, eu vou na setinha que ele já vai me mostrar os usuários daquela unidade. E aí eu vejo uma pessoa que tenha perfil de distribuidor. Se para mim tanto faz para quem ele vai mandar, eu deixo em branco e clico no automática, tá? Perfeito. Eu quero mandar da minha unidade para outra unidade, então eu vou tramitar o processo e salvar. Pronto. Você mandou para uma outra unidade usuária do Sapiens, cumpriu o que o procurador pediu. Agora vamos fechar aqui e vamos nessa última aqui simular uma outra situação. Você detalhou o NUP, botão direito do mouse, e no documento lá do procurador, na manifestação, ele está mandando para um dos setores do INSS.
Gente, o INSS faz parte do Sapiens? Não, não faz. Os órgãos da AGU que fazem parte do Sapiens. Se ele não faz parte do Sapiens, a gente precisa mandar isso fisicamente para o INSS. Então, o que a gente precisa ver nesse processo? Se o processo físico já existe e está arquivado aqui no nosso setor protocolo, ou se ele já começou eletrônico. É a primeira coisa que eu vou fazer. Para fazer isso, eu tenho que procurar a certidão. Lembra que quando a gente digitaliza, ou enfim, recebe um processo físico, a gente faz uma certidão de digitalização ou de impossibilidade de digitalização? Essa certidão indica para você que o processo é físico. Ele já existe fisicamente. Então, beleza. Nesse caso aqui, eu já olhei aqui os documentos e vi que tem uma certidão sim do meu protocolo, dizendo certidão de digitalização. O que isso quer dizer? Que o meu processo está dentro do meu armário. Então eu vou lá, vou pegar aquele processo. Aí eu peguei o processo físico e vou olhar até que folha já existe aqui dentro. Quais documentos foram produzidos depois que ele foi digitalizado? Eu vou pegar todos esses documentos um por um, imprimir e colocar dentro do processo. O processo, então, fisicamente, vai ser enviado por CIPS, como você faz hoje, para o INSS. Tá, se a certidão que tiver aqui for certidão de impossibilidade de digitalização, isso significa que o processo é físico e que ele não foi digitalizado, ou seja, o processo foi para a mesa do procurador e ele, quando ele te manda a tarefa, ele também tem que te devolver o processo físico. Ok, pega o processo físico, vê o que foi produzido dentro do Sapiens, imprime e tramita o processo físico por CIPS para o INSS. Tá, e o que você faz aqui dentro do Sapiens? Você precisa fechar a sua tarefa, primeira coisa. E a segunda coisa, você precisa inserir a informação dentro do Sapiens de que esse processo parou de tramitar dentro do Sapiens, ele foi para um órgão externo. No CIPS você não coloca lá tramitado a usuário externo, a órgão externo? É a mesmíssima coisa. Então você vai fechar a sua tarefa e incluir a informação de tramitação ao órgão externo. Tudo bem? O processo físico já seguiu por CIPS lá para o INSS, para o destino dele. Agora vamos fazer a parte aqui do Sapiens. Vamos lá na nossa tarefa, no ambiente painel. Eu vou fechar a minha tarefa. Como é que eu fecho a minha tarefa? Botão direito do mouse e lançar atividade. Encerra a tarefa assim. O que você fez no processo? Despacho de mero expediente. Seleciona e salva. Gente, você quer abrir outra tarefa nesse processo? Não, porque o destino do processo não faz parte do Sapiens, então clique em não. Tudo bem, o que faltou agora? A gente incluir a informação de tramitação para órgão externo. Como que eu faço isso? Olha só, dicas. Você tem aqui o número do processo que você acabou de trabalhar. Então você tem duas formas para incluir essa tramitação. Você pode clicar na palavra documento e ir aqui na aba tramitações e adicionar. Olha o que ele está dizendo, apenas a tramitação para órgão externo é feita através dessa abinha, porque a tramitação para órgão interno do Sapiens a gente faz na tarefa, lembra? Beleza, eu clico em OK e vou preencher isso aqui. Olha só, pessoa, para onde foi esse processo? Vamos colocar aqui, diretoria de gestão de pessoas. Olha só, ele já achou. Perfeito. Isso quer dizer que já existe na base de dados do Sapiens essa pessoa. Se ela não tivesse achado esse destinatário, o que você ia fazer? Você ia fazer como você fez no cadastramento do processo. Você clicaria na lupa para cadastrar a pessoa e aí apareceria aqui. Beleza, vocês já sabem fazer isso, está lá na aula de cadastramento de processo. Colocamos aqui o destinatário. Se eu salvar aqui, a informação já vai ser inserida da informação da tramitação para órgão externo. Vamos fechar porque eu quero mostrar para vocês o outro caminho.
Vamos voltar aqui para o painel. Vocês viram, o primeiro caminho foi, eu voltei para esse processo clicando na palavra documento, fui na aba tramitações. Agora, o outro caminho que eu tenho é, no meu ambiente painel, eu vou na abinha tramitações e vou clicar em mais. A diferença, aqui ele também está avisando que aqui é tramitação externa, é o que a gente quer, dá ok. Qual é a diferença? Lá no documento, ele já puxa o número do processo, é mais fácil. Aqui eu vou ter que dizer em que processo eu quero colocar essa informação de tramitação para o órgão externo. Continua sendo fácil porque o número está aqui atrás, ó. Então vamos copiar aqui, 00695, são 2 zeros. 695 000153. E vamos deixar ele puxar. Ah lá, a gente seleciona, mesma coisa lá que a gente já mostrou dentro do próprio processo. Eu preencho aqui o destinatário e salvo, e está feita a nossa tarefa neste processo. Gente, a parte de vocês é essa. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na direção central, e as procuradorias regionais também podem ajudar vocês no dia a dia, nesse começo, que é um pouquinho mais complicado. Beijo!